Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. E considerando que o mês de março é o mês da mulher, quero trazer uma reflexão profunda e transformadora. A essência da mulher virtuosa, resgatando a força e o propósito feminino. Estamos vivendo em tempos desafiadores. Muitas mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, acumulando papéis de mãe, de esposa, profissional, provedora e muitas vezes até assumindo o papel que não lhes cabe e se deixando de lado. Qual é o resultado? Mulheres esgotadas, doentes emocionalmente e perdidas em meio a tantas exigências externas e internas. Mas será que fomos criadas para isso? Será que o nosso propósito é simplesmente atender às demandas do mundo e esquecermos quem somos? A resposta está na sabedoria milenar da Bíblia, principalmente aqui dentro do contexto, especialmente em Provérbios 31, que apresenta a mulher virtuosa, um modelo não que idealiza a mulher como um ser inalcançável, mas que a coloca como a mulher forte, sábia, digna e valiosa. Além disso, eu quero cruzar esse ensinamento da mulher virtuosa de Provérbios 31 com as reflexões contemporâneas sobre a gestão das emoções, especialmente trazendo as abordagens do Dr. Augusto Cury, um grande psiquiatra, cientista e escritor que particularmente me inspira muito, principalmente nos seus 5 livros, as 5 edições sobre a mente de Cristo, a inteligência de Cristo, que me ensinou e tem me ensinado muito. Então, por isso que eu quis cruzar esse ensinamento de Provérbios 31, a mulher virtuosa, com as reflexões que o Dr. Augusto Cury traz. O Dr. Augusto Cury, ele nos lembra que nós mulheres precisamos aprender a nos valorizar, precisamos a nos cuidar de si e se libertar de padrões que nos aprisiona. Então hoje vamos resgatar a essência da mulher virtuosa e entender que como esse modelo pode nos ajudar a viver com dignidade, propósito e equilíbrio. Então, continue me acompanhando no programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé na perspectiva da teologia cristã. Então, vem comigo para mais essa transformadora jornada, onde o nosso tema é sobre nós, mulheres, filhas abençoadas pelo Pai. O Senhor nos projetou para um propósito. O Senhor criou o homem e criou a mulher. E eles são complementares, cada um no seu propósito, cada um com
o seu papel, com as suas singularidades. Então, vem comigo nessa jornada. Eu quero trazer uma reflexão sobre esses 3 pontos que o Dr. Augusto Cury nos lembra, né, sobre a mulher. Os 2 primeiros pontos, de que a mulher precisa aprender a se valorizar, precisa a cuidar de si. E eu quero trazer aqui, numa perspectiva, nessa questão de se valorizar e cuidar de si, o que eu observo muito, e talvez você seja essa pessoa, talvez você vá se identificar com o que eu vou vou abordar agora aqui para você. Na verdade, existe o extremo, né? Tem muitas mulheres, eu acredito até que seja muito mais até comum, mulheres que quando casam e têm os seus filhos, constituem a família e, claro, é extremamente compreensivo, a mulher ela começa realmente a se abandonar, porque ela precisa dar conta do recado. Então, acabam tendo outras prioridades, onde a mulher precisa ser a esposa, além de dar atenção para o marido, e que às vezes também começa a ficar muito falha nisso. Isso geralmente é o que mais acontece nos casamentos, quando vêm os filhos, porque o filho requer, principalmente na primeira fase da infância. Então, requer ali o cuidado o tempo todo, e às vezes, ou por falta de condição, ou porque realmente a mãe, esposa, decidiu que ela quer cuidar do filho, então acaba não tendo um auxílio, uma ajuda, né, de algum profissional, uma babá, uma funcionária, uma secretária doméstica, enfim. E ela quer participar totalmente, dar essa educação, esse cuidado, o que realmente é fundamental e primordial. É uma escolha louvável, né? Só que acontece que muitas mulheres não podem se dar esse desfrute de estar ali acompanhando e cuidando do seu filho, porque ela precisa trabalhar. Então, a mulher, ela tem multifunções, né? E ela consegue dar conta do recado. Só que existe um preço muito alto que ela paga por isso. Isso realmente é o que mais tem acontecido. Então, por conta de tudo isso, de estar esgotada, de estar sobrecarregada, porque ela tem que dar conta do lar, da casa, ela tem que atender o marido em todos os sentidos, ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, né, estar mais perto e trabalhar. Porque hoje em dia necessita, pelo sistema em que nós vivemos, por essa era que nós vivemos, e que é uma era capitalista, e tudo bem com isso, isso faz parte, né, dos tempos atuais. Então é algo que vai acontecendo de uma forma muito natural na nossa vida. Então hoje, para poder dar uma boa educação para os filhos, o mercado está muito competitivo, existe uma volatilidade muito grande, eu já falei isso aqui outras vezes, uma velocidade muito grande, tudo muito rápido, existe uma mutação muito rápida, né? Mudanças na tecnologia, uma evolução. Então, o que antes demorava 5 anos para inovar, para revolucionar, para evoluir, hoje são meses, 1 ano. Então, as pessoas, elas precisam acompanhar tudo o que acontece, porque o sistema,
ele nos exige isso. E se você quer estar inserida, você precisa acompanhar. Então, imagina que são muitas coisas, além da questão do mercado de trabalho, que requer, exige que você seja o tempo todo atualizada, né? Você ainda tem que dar conta das outras funções, das outras atividades que diz respeito muito à família. E buscando ainda ter um pouquinho de tempo de qualidade, né? Um pouquinho de lazer, entretenimento com os filhos, porque os filhos, as crianças requerem isso. Levar as crianças para passear, levar num parque, enfim. Então, existem várias necessidades e desejos. Então, as pessoas, elas não param. Elas buscam realizações, buscam realizar sonhos, projetos, ter uma vida mais confortável, mais digna, até mesmo porque nós fazemos parte de um sistema cultural, de uma sociedade. Então hoje, se uma pessoa não tem um celular, um adolescente, um jovem não tem um celular, ele até pode correr o risco de ser excluso do seu grupo de coleguinhas, porque ele está fora ali da contramão, né? Ele está na contramão, porque hoje é comum os adolescentes, até crianças, terem celular. Então, se você você está fora e você não vai fazendo parte, você não se adapta, não se adequa à cultura, né? Você realmente fica um peixe muito fora d'água, né? Você é até visto como o antiquado, o retrógrado, que não está acompanhando a evolução humana. E a tecnologia, ela faz parte dessa evolução. Então, por conta de tudo isso, né, que não é nada novidade para você, e a gente tem ouvido muito sobre esse assunto através de muitos profissionais nas redes sociais, nas mídias, no digital. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu vejo muitas mulheres, por conta de tudo isso, por um desgaste emocional, né? E que começam realmente a sentir até mesmo um vazio existencial, porque ela acaba vivendo tanto através dessa exigência externa e que acaba se tornando uma exigência interna, porque nós temos a necessidade humana, que faz parte de um dos degraus da pirâmide de Maslow, que é a necessidade secundária, que é a necessidade da estima, que é a necessidade de nós estarmos inseridos na sociedade, de nós fazermos parte de um todo. E a estima, ela diz respeito à significância. Eu preciso me sentir alguém valorizado, inserido, que faço parte de algo. Eu preciso produzir, eu preciso ser reconhecido, aceito, porque isso é uma necessidade humana, porque nós somos seres relacionais. Então, quando eu falo tudo isso, por conta dessa exigência externa e que se torna uma autocobrança interna, a mulher, principalmente a mulher, que acaba tendo todas essas atividades e funções, essas responsabilidades, que às vezes não é nem tanto que elas puxam para elas, mas acabam tendo que ser elas, né? Porque é muito curioso isso. Por mais que nós estejamos em tempos modernos, nós trazemos muito arraigado na nossa cultura a cultura de certos papéis que cabem somente às mulheres e que também é uma cultura machista, né? Mas que realmente
Nós crescemos isso há séculos atrás, ouvindo, e essa cultura ela vem de geração a geração, de que a mulher ela precisa cuidar do lar. Isso é bíblico também, né? Ali em Provérbios 31 a gente vê isso. Então, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela cuidava do lar, ela cuidava dos interesses do marido, dava atenção para o marido e seus filhos, ela fazia outras atividades, ela atendia aos necessitados, à comunidade, ela ajudava o marido nos negócios, né? Ela trabalhava, tinha a sua vida profissional e ela ainda encontrava tempo para cuidar dela. Então, por isso que é a mulher virtuosa, a mulher sábia, em que tudo que ela faz não tem peso para ela. E ela consegue ainda buscar um equilíbrio e ter tempo para cuidar dela. Então, é uma mulher que não se torna pesado. Por quê? Porque ela tem um amor próprio, porque ela não se abandonou. Ela não se abandonou porque tem o peso de tudo que faz, o peso da obrigação. Não, ela faz com as convicções da sua própria identidade, de quem ela é. Então, se você se ama, se você cuida de você, você está retroalimentando esse amor próprio. E você se dispõe na direção do outro com amor, de uma forma deliberada, não te é imposto. Se tem dia que você não está bem e você não está afim de limpar a casa, e você não está afim de cozinhar, você vai e fala assim, hoje eu vou comprar comida. Hoje eu não quero limpar a casa. Né? Você cuida do filho, são certos afazeres que não tem como escapar, mas você tem como criar um equilíbrio e se permitir, porque você está cansada. Nesse dia, você está necessitada e você quer e você precisa tirar um tempo para você. Que seja para você deitar quando você chega do trabalho, deixa a pia lá daquele jeito, deita e dá um tempo. Terceiriza. Se você é casada, terceiriza. Então, tem como entrar, como ter um equilíbrio e dividir os afazeres. Então, é muito importante você refletir. Se você tem um marido, se você tem pessoas que podem te ajudar, podem ser um suporte, não que você vá se aproveitar dessas pessoas, porque a responsabilidade é sua e nós não podemos terceirizar a responsabilidade para as pessoas e nos isentar delas, né? Mas pessoas que podem ser um suporte quando realmente você mais necessita. Então, se você não é uma pessoa sozinha e você necessita, precisa, você não tem que ser a heroína, a mulher guerreira. Você pode se permitir, sim. E o que faz parte disso realmente é o amor próprio. Então, eu vejo que muitas mulheres, por conta de tudo isso que eu estou dizendo, elas se abandonaram. Por isso o vazio existencial. E entram até em depressão. E se abandonaram fisicamente falando. Porque a mulher, ela tem algo que é muito intrínseco e que faz parte da gente. Umas são mais vaidosas, outras menos. Mas a mulher, ela tem a questão da vaidade. Ela se importa, sim, com a sua imagem. Ela gosta de se olhar no espelho e se sentir bonita, se sentir bem. E isso faz parte do autocuidado, da autovalorização.
faz parte do amor próprio. Então, é você olhar no espelho e às vezes você vê que você está acabada, detonada, que você está relaxada. E você fica andando dentro de casa com umas roupas tudo largada, tudo feia, cabelo, às vezes o dia inteiro sem escovar os dentes, porque fica ali o dia inteiro em função do filho, né? Principalmente quando é bebê e é totalmente dependente. E você fica ali, mas se você tem dentro de si, esse é o primeiro cuidado, realmente é algo que você tem que prestar atenção, que é o que é mais comum acontecer. A mulher, ela vai ficando desleixada, ela para de cuidar de si. Então, se você, num tempinho que você tem vago ali, vou escovar o dente, tirou uma soneca, um sono ali, o neném, corre, vai rápido, ou troca de roupa, penteia o cabelo, né? Mas fica ali, fica a maneira como você puder bem. Isso, em primeiro lugar, é por você. Em segundo lugar, é para o seu marido. E nesse momento, você precisa trabalhar a empatia. Imagina se você se colocando no lugar do seu marido, você trabalhando fora, né? E aí você chega em casa e você encontra o seu marido detonado, de qualquer jeito, descabelado, com remela nos olhos, sem lavar a cara, o rosto, sem escovar os dentes, com aquele bafo. Por mais que você compreenda que não teve tempo, quando nós queremos, porque nós valorizamos isso é importante para nós conseguimos. Somos até muito mais rápidas, né? Somos mais dinâmicas e conseguimos. Então, é algo que precisa sempre estar alimentando. Porque eu sei que é uma fase, a questão de ficar cuidando do filho, mas isso tem que ter um cuidado, porque isso vai distanciando entre o cônjuge, o marido e a esposa, e passa a viver só ali, como aquela prioridade, cuidar do filho. Então, realmente, é muito comum nas famílias, nos casamentos, começarem a ter essas questões. Só que é importante sempre estar atentas, estarem vigilantes e sempre numa cumplicidade, numa afinidade, sempre alicerçado na verdade entre você e o seu marido, para que haja uma ajuda mútua, porque aí os dois fazem parte desse cuidado, de estar cuidando do filho, porque o filho é fruto dos dois, não é só de um. Então, os dois em unidade, em comunhão, estão em sinergia, cuidando do fruto. Então, quando existe isso, o que acontece? É algo extraordinário. Isso é família. Isso é família. Não é nesse momento unilateral. Cuidar dos filhos, os dois, juntos, dividindo as tarefas, fazendo parte, se conectando. Então, você está evitando muitos problemas futuros. E são problemas futuros que eles não são a longo prazo, eles são a curto prazo ou a médio prazo no máximo.
Então eu vejo que as mulheres, por conta de tudo isso, elas têm se abandonado muito. E elas se olham no espelho e se acham feias. Começa a ter ciúmes do marido, porque elas estão com a autoestima baixa. Entende como essa questão da imagem física, ela é muito importante para a mulher? Isso é algo realmente intrínseco do feminino. Então realmente é importante você se ater a isso. Uma outra questão que o Augusto Cury nos lembra é sobre a questão de nós nos libertarmos de padrões que nos aprisionam. Já é uma outra questão, né? Então, eu falei de mulheres que se abandonam fisicamente, né? Ficam desleixadas. Mas, o contrário, que é o extremo, mulheres que ficam tão presas a padrões de estética. Inclusive eu fiz um vídeo, chama Tirania da Beleza. E mulheres que vivem esse padrão e ficam em busca, uma busca incessante, uma busca que não existe uma satisfação, vive essa insatisfação de buscar um padrão de beleza. E aí existem outras motivações por trás, que também tem a ver com identidade, a falta do amor próprio. Então isso acarreta outras questões futuras, que também são questões a curto prazo e a médio prazo. Mães, esposas, mulheres que até elas abandonam muito a família, os filhos, o marido, por essa questão de viver isso de uma maneira muito frenética. O ápice de uma vaidade. Mas por quê? Por que tem mulheres que têm buscado muito isso? Mulheres casadas que buscam muito a vaidade e ao invés de mostrar somente para o seu marido e não ter essa motivação de ficar se expondo, estando em evidência, que desperta até olhares, cobiça até de outros homens casados, não tendo um pudor na vestimenta. Eu não estou falando aqui de religiosidade, de nada disso, não. Eu estou falando algo de respeito. E respeito, principalmente, respeitar a si mesma. Mulheres que agora têm as redes sociais, a mídia, têm a necessidade de ficar se expondo o corpo. Então, por quê? Tem a necessidade de ser reconhecida, de ser valorizada, de ser cobiçada? Então, precisa compreender quais são as motivações por trás. Então, eu trouxe aqui duas questões. A questão da mulher que não se cuida, não está se valorizando, não tem um amor próprio, se abandonou por tudo que ela está vivendo, por toda essa sobrecarga. E mulheres, o oposto, que precisam se libertar dos padrões que estão a aprisionando. Então é algo muito importante para refletir. Em Provérbios 31, nós encontramos uma das descrições sobre a mulher virtuosa. O texto diz que ela é mais valiosa que rubis. Essa metáfora nos dá a pista de que o quanto Deus valoriza a mulher. A mulher virtuosa não é perfeita, mas ela personifica
qualidades essenciais: sabedoria e discernimento. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Força e dignidade. Ela sorri para o futuro sem medo. Trabalho e dedicação. Ela cuida do seu lar, mas também é uma cidadã ativa. Coração generoso. Estende as mãos aos necessitados. Temor ao Senhor. A sua força vem da conexão com Deus. Muitos podem achar que Provérbios 31 traz uma visão antiquada, um modelo com uma visão antiquada da mulher. Mas, na verdade, é bem ao contrário. Provérbios 31 nos ensina que a mulher pode ser forte, sábia, líder, empreendedora e, ao mesmo tempo, acolhedora e amorosa. Há uma diferença essencial entre os papéis masculinos e femininos. O homem e a mulher foram criados para missões complementares e não para disputarem espaço. A mulher tem um papel fundamental na família e na sociedade. Mas para cumprir esse papel, primeiro ela precisa reconhecer o seu valor. Trazendo essa abordagem sobre a importância da mulher se autovalorizar. Você sabe, dentro dessa reflexão, você sabe quais são os atributos de uma mulher emocionalmente inteligente e livre? Autovalorização e autoestima. A mulher precisa entender que não é a sua função agradar a todos e que o seu valor não está na opinião dos outros, mas sim no que ela é. Liberdade emocional. Mulheres fortes não se prendem a críticas destrutivas e nem ao medo do julgamento. Gestão das emoções é saber lidar com os desafios sem ser dominada por eles. Resiliência e superação. A mulher forte cai, mas levanta. Sofre, mas aprende. E segue adiante com mais ainda sabedoria. Protagonismo da própria história. Ninguém pode decidir por ela. Uma mulher virtuosa escreve a sua própria história. Influência positiva. Quando uma mulher se valoriza, ela se torna fonte de inspiração para sua família, seus filhos e sua comunidade. E o que podemos aprender com isso? Que a mulher virtuosa não é ser submissa ou ser perfeita, mas ela ter a consciência da sua força e capaz de equilibrar sua essência com a inteligência espiritual, que é a sabedoria que vem de Deus, que vem dos ensinamentos de Cristo através da sua palavra, e a gestão das emoções. Mulher, meu convite para você é: resgate a sua essência. Você é forte. Você é valiosa. Você é capaz. Não permita que o cansaço, a pressão da sociedade e os desafios da vida façam você esquecer realmente quem você é. E eu quero te dizer que Deus te criou para um propósito. Quando você se reconhece como uma mulher virtuosa, a sua vida é transformada e você transforma o mundo ao seu redor. Então, reflita. Como você pode hoje se valorizar mais? E como você pode equilibrar melhor sua vida?
como você pode se reconectar com o seu propósito. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres e vamos juntas resgatar a verdadeira essência feminina. Um beijo no seu coração e fique atenta aos próximos conteúdos. Ó, tá ouvindo?